Cada pessoa gosta de um tipo de animal de estimação. Alguns gostam de cachorros, considerados os maiores amigos do homem. Outros preferem gatos, pois são mais independentes. Ainda há os que preferem animais mais exóticos, como cobras. Mas alguma vez na vida você já viu uma família criar um leão dentro de casa? Hoje eu imagino que não seja mais permitido. Mas há alguns anos, principalmente na Rússia, era possível ter um leão como pet. E foi isso que uma família da União Soviética fez. Só que o final dessa história não é nada legal. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Durante a década de 1970, uma família na União Soviética mantinha um leão em seu pequeno apartamento, localizado na cidade de Baku. A família Berberova era composta por Léo, um arquiteto, sua esposa, Nina, e seus 2 filhos, Roman e Eva. Nina e seu marido eram um casal completamente apaixonado por animais. Em casa, eles gostavam de criar gatos, cachorros, papagaios e até cobras. Um dia, enquanto passeava no zoológico, Nina avistou um pequeno leão doente e que tinha sido rejeitado pela mãe. Com a permissão do diretório do zoológico, a família levou o leão ao apartamento e o nomeou como King. Em pouco tempo, o animalzinho já era amado e fazia parte da família Berberova. Durante anos, a família criou um leão adulto dentro de casa. Embora não fosse agressivo, se tratava de um leão, capaz de matar uma criança em poucos segundos. E ter um leão como esse em casa era o sonho de qualquer cineasta. E King participou de uma porção de filmes, se tornando uma verdadeira estrela. Um dos filmes mais famosos que ele atuou foi As Inacreditáveis Aventuras dos Italianos na Rússia. Com o sucesso de King, a família Berberova começou a ganhar espaço nas manchetes soviéticas, além de terem participado de diversos documentários. Era óbvio que o amor da família não era pelo sucesso ou pelo dinheiro que ganhavam com o leão de estimação. Eles adoravam o animal e, como eu disse, ele era considerado da família. No cotidiano, King se comportava como um gato doméstico. Ele deitava em diferentes lugares da casa e lambia as pessoas. Mas havia um pequeno problema. Os vizinhos não gostavam de ter um leão morando ao lado de casa. Além disso, o cheiro forte do leão também os deixava irritados. Por ser um animal extremamente grande, ele precisava passear todas as manhãs. E convenhamos que encontrar um imenso leão pelos corredores de um prédio não deve ser nada agradável. Além disso, a polícia alertava todos os moradores da região sobre os perigos do leão que passeava na área. Um dia, enquanto As Aventuras Inacreditáveis dos Italianos na Rússia era gravado, um menino que morava perto da casa dos Berberova, chamado Valentim Markov, ficou curioso para ver o leão. Quando o treinador do animal se distraiu por um breve momento, Markov foi até a janela da casa da família e começou a pular para chamar a atenção do leão. King aceitou o convite para brincar, se aproximou da janela e fez o garotinho cair de susto. Para a infelicidade de King, nesta mesma hora, um tenente da polícia passava pelo local e, pensando que o garoto seria atacado, disparou inúmeras vezes contra o leão. E dessa maneira trágica, se deu fim à carreira de uma estrela do cinema. A família Berberova ficou completamente chocada com o acontecimento, especialmente as crianças, que eram apaixonadas pelo King. Até o cachorro da família sofreu com a morte do leão, e depois de alguns dias, sem motivo algum, o cão também acabou falecendo. Tempos depois da morte do animal, a família resolveu que iria ter outro leão. Dessa vez se chamaria King 2. No começo, Nina foi contra a ideia, mas seu marido acabou insistindo e a convencendo. Depois de fazer alguns contatos e conversar com algumas pessoas, eles adotaram um leão que ficava em um zoológico da cidade de Kazan. Só que a história do novo filhote na família começou de uma maneira bem diferente. King 2 exigia respeito, até porque
ele era um rei. Mesmo assim, ele adorava todos os membros da família e permitia que as crianças subissem em cima dele, algo muito raro de se ver. King II também se tornou uma estrela do cinema. Em 1975, o ator Yuri Yakovlev criou o roteiro de um filme titulado como Eu Tenho um Leão. Mas durante as filmagens, King II demonstrou por que era considerado o rei da selva. Por exemplo, em uma cena que exigia que o animal pulasse na água, ele acabou atingindo um assistente de câmera com sua pata, fazendo um buraco de 8 centímetros. Aconteceram alguns outros acidentes, inclusive um membro da produção perdeu o dedo, mas no fim, eles conseguiram terminar as gravações e o público simplesmente amou o filme. Com isso, a família, mais uma vez, tinha um artista dentro de casa. Mas em 1978, outra tragédia atingiu a família. Lev, o pai, sofreu um ataque cardíaco e morreu, deixando Nina totalmente responsável por 2 crianças e uma casa cheia de animais. A propósito, dos animais maiores da casa, ainda havia um puma preto que a família também tinha adotado. Na época, o Partido Comunista deu um suporte para a família, até porque não é barato alimentar um leão e um puma. Mas esse suporte não era o suficiente. Tempos depois da morte do marido, Nina ainda tentou devolver o leão para o zoológico, mas ela não conseguiu. O leão também sentiu falta do marido de Nina. Ele procurava Lev em todo lugar da casa, mas não encontrava. Depois, ele começou a deitar nas coisas que tinham o cheiro de Lev. Segundo Nina, ele continuava um animal manso, que não demonstrava agressividade. Mas um dia, aconteceram algumas tragédias que colocariam de vez um ponto final na história da família que criava um leão. No dia 24 de novembro de 1980, Nina foi até uma editora conversar sobre um livro que estava lançando. Ela tinha tido a ideia de publicar um livro contando toda a história de quando começou a criar leões com o marido. Quando voltou para casa, ela percebeu que King II estava com um humor, digamos assim, nada amigável. Ela alimentou o seu filho e logo depois levou carne para alimentar King II. Só que, ao se deparar com o leão, o animal a atacou de forma agressiva, algo que ela nunca tinha visto antes. O leão feriu gravemente Nina. Roman até tentou parar o leão, mas em um piscar de olhos, ele largou Nina e atacou o garotinho. O resultado? Nina sobreviveu, mas viu seu filho ser morto por um animal que ela tanto amava. Os vizinhos, que escutaram os gritos vindos da casa dos Berberova, rapidamente chamaram a polícia. Quando as autoridades chegaram ao local, eles atiraram tanto no leão quanto no puma da família. Nina só descobriu sobre a morte do filho dias depois, quando recebeu alta no hospital. Mas quando ela descobriu sobre a morte do filho, ela teve um ataque de pânico e ficou mais 3 meses no hospital. Ela entrou em depressão profunda e frequentemente falava em se matar. Apesar dos pesares, Nina se recuperou, se casou mais uma vez e teve mais 2 filhos. As estatísticas mostraram que após este trágico acidente com a família Berberova, o número de pessoas que mantinham predadores em casa diminuiu significativamente. Existe um outro caso onde Chip Hedren, Noel Marshall e sua filha Melanie Griffith dividiram uma casa com um leão. Para quem não sabe, Chip foi a estrela do filme Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, e Marshall, que era produtor executivo de O Exorcista. Nos anos 70, eles tiveram vontade de fazer um filme conscientizando as pessoas sobre o perigo da extinção de leões, tigres e diversos outros animais selvagens. Eles, então, adotaram um leão chamado Neil, que era tratado como um animal de estimação qualquer. Depois de terem passado um tempo considerável vivendo com os animais, eles decidiram gravar um filme chamado Roar,
que foi uma verdadeira catástrofe em termos de bilheteria. Além disso, o instinto do animal era assustador. Durante as gravações, foram registrados pelo menos 70 acidentes com a produção do filme. Inclusive Melanie, filha do casal, que precisou de 50 pontos no rosto. Já o cineasta Jean Debon teve seu couro cabeludo arrancado. Quanto ao faturamento do filme, foram gastos cerca de 17 milhões de dólares na produção, o que rendeu apenas 2 milhões de retorno. As fotos que mostram a família vivendo como leão são incríveis, apesar de serem um pouco assustadoras. Eu me despeço por aqui, sempre ficando atento, pois esses animais, quando filhotes, são incríveis. Mas eles crescem e o seu comportamento muda. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!